Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à 20ª roda de conversa aqui da Frente Estamira de CAPES, né? Hoje com uma configuração um pouco diferente, né? Na coordenação da roda. Quem acompanha sabe que o Leandro que costuma administrar, mas com muita satisfação vou me esforçar aí para substituí-lo hoje. Para quem está participando pela primeira vez, não sei se o Rodrigo já. Acho que conhece, sim, na realidade, né? Mas só apresentar um pouquinho. A Frente Estamira é um coletivo, né? Formado por profissionais, usuários e familiares da saúde mental do estado do Rio de Janeiro. Mas a gente já contou com a participação e tem uma participação frequente de pessoas de outros estados também. E a gente está há 20 semanas, né, ou seja, 5 meses, discutindo diversos temas que tangem e atravessam a saúde mental e a atenção psicossocial, né? Então, acaba sendo que acaba que é um ponto de encontro, né, todas as terças-feiras, de 5 às 6:30 da tarde, e acaba também que a gente vem acompanhando o tempo da pandemia da Covid-19 aqui no país, que está completando quase 6 meses, né, e ainda está numa situação muito, muito grave, mas a gente vem se esforçando para proporcionar esses espaços aqui de discussão, de troca de experiências, para fortalecer nosso campo, trabalhar desafios, potencialidades e propor iniciativas, né, perspectivas que também inspirem a nossa atuação e a nossa luta, né, especialmente nesse contexto de pandemia. Hoje a roda ela é em homenagem aos profissionais da psicologia, né, que comemoram o seu Dia Nacional nessa quinta-feira, depois de amanhã, dia 27 de agosto, e estão completando esse ano 58 anos de regulamentação da profissão no Brasil, né? Eu vi que, eu imagino que vocês devam ter visto também, mas o Cristo Redentor, ele vai ser iluminado de azul na quinta-feira, né? O que é uma homenagem bastante legal e que significa muito nesse contexto, pelo menos no meu ponto de vista, né? Afinal, a gente está falando de profissionais que estão ali lidando não só com as demandas oriundas da emergência sanitária atual, né, essa pandemia do coronavírus, mas também com uma epidemia silenciosa e até mesmo negligenciada dos transtornos mentais que vem se agravando, né? Eu estava vendo uma matéria, deixa eu só aceitar aqui. Eu estava lendo uma matéria que mostra que pesquisas preliminares já apontam um alarmante aumento de quadros graves de depressão, que no pós-pandemia pode gerar sobrecarga nos sistemas de saúde e no Brasil aprofundar desigualdades no acesso ao tratamento psíquico, né? Bom, então, sem mais delongas, assim, parabenizar a todas e todos nós, eu também sou psicóloga, no caso, então, a todos esses profissionais que devem estar o tempo todo ressignificando e questionando o modelo da clínica tradicional, que não cabe na proposta de um serviço de base comunitária e territorial como os CAPs, né? Eu vou passar logo a palavra para o Pedro, caso ele queira falar alguma coisa, e eu já abro a roda para os pré-inscritos, que aqui nós temos já o Rodrigo e a Juliana. Boa tarde aí a todas e todos. Hoje é uma roda de conversa especial, a nossa 20ª roda de conversa, como a Priscila lembrou, e é uma roda de conversa de homenagem aos profissionais de psicologia, porque essa semana é a semana onde se comemora o Dia do Psicólogo na quinta-feira, e o profissional de psicologia é um profissional absolutamente decisivo aí para os serviços de saúde mental do SUS, especialmente para os CAPs. Eles são os profissionais que constituem a maioria dos profissionais dos CAPs. Eles são extremamente decisivos, porque são os profissionais que estão presentes em todos os CAPs, em todos os CAPs do Brasil. Quer dizer, nós temos no Brasil 2.500 CAPs, tem lá sempre o psicólogo trabalhando diariamente no serviço. Então, essa discussão de hoje também é uma homenagem que nós fazemos a esse profissional, que a Frente Estamira faz a esse profissional. Tá? Então, vamos fazer uma... Eu queria lembrar também que esses 20 rodas, nós estamos pensando em fazer digamos, um levantamento sobre a participação de todos nessas 20 rodas,
estamos vendo aqui a forma de recuperar essa participação, justamente para poder também ter um registro desse ciclo de 20 reuniões semanais ininterruptas, né? Desde que começou a pandemia. Então, obrigado à presença de todos os nossos convidados, ao Rodrigo representando aqui o Conselho Regional de Psicologia, e volto para a Priscila. Obrigada, Pedro. O primeiro pré-inscrito, então, é o Rodrigo Echambarrena. Me perdoe se eu não tiver pronunciado certo. Ele é conselheiro do CRPRJ, responsável pela área da saúde mental. O Rodrigo já tinha feito uma parceria com a Frente, né? Quando no início que eu estava apresentando, eu lembrei também que ele já tinha feito parceria com a Frente. Na Semana da Luta Antimanicomial, ele convidou alguns integrantes para, enfim, coordenar, fazer uma mesa, e esses integrantes tiveram a oportunidade de ocupar um espaço lá. Então, Rodrigo, a palavra está com você. Bom, Priscila, obrigado aí, obrigada. Boa tarde a todo mundo, obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês. Eu fico muito feliz assim com a realização da frente e essa parceria que a gente tem com o Conselho, né? O Conselho, ele, enfim, historicamente, é um conselho que luta pela saúde mental e luta bem ativamente. Isso é uma marca do Conselho, tanto aqui no estado do Rio de Janeiro, o CRP-RJ, quanto também o Conselho Federal. Inclusive, esse ano ele fez uma homenagem bonita lá no Dia da Luta. Está lá gravado, quem quiser ver lá no Conselho, tem no YouTube. E a gente continua nessa batalha para garantir os direitos das pessoas, tanto dos trabalhadores, né, que é o caso nosso do Conselho, quanto também das pessoas que utilizam os CAPs aí nas diferentes modalidades. A gente vem passando por uma situação muito difícil atualmente. Essa gestão que assumiu o plenário do CRP, que vai completar um ano, é a 16ª gestão, é uma gestão muito implicada com as questões da saúde mental e da saúde pública em geral. Aliás, com toda a política pública, né? E o que eu queria falar para vocês, principalmente, é que, assim, atualmente, a gente vem em algumas trincheiras, travando diferentes batalhas assim, para garantir o que tem, assim, garantir o que tem. Eu, quando fui para o conselho, eu achava ainda um certo romantismo que a gente ia ter muitos avanços, né, em alguns aspectos. E acho que hoje o cenário é de luta para garantia do que tem, né, com uma forte ameaça, uma tendência para uma reversão, para o retorno, né, de um modelo de saúde mental mais hospitalar, né? Enfim, assim, a gente vem provocando algumas lives, né? A função do conselho é de orientação, fiscalização e disciplina. Mas disciplina, essa palavra é um pouco complicada. E a gente vem tentando manter a orientação das pessoas que trabalham na saúde mental, porque também, assim, à medida que um determinado modelo avança, a orientação também das pessoas pode ter desvios, né? O ponto forte do Conselho, tanto do federal quanto do municipal, o CRP-RJ, é porque a gente vem construindo políticas de atuação do psicólogo, referências técnicas. Aliás, eu falo muito psicólogo, isso não é tão correto de falar, tá? Porque é um jeito meio machista de dizer. Assim. Olha que dado interessante, no Rio de Janeiro, são quase 45 mil psicólogos, né, inscritos lá no Conselho. E dos 45 mil, 38 mil são psicólogas. E só quase 6 mil, 5.965 são psicólogos. Mas a gente tende a referir sempre como psicólogos, né, sendo a grande maioria, absurdamente maioria, mulheres. Enfim, a gente
vem tentando, através das normativas, né, garantir com que essa mudança essa possibilidade de mudança de cenário assistencial não tenha impacto na prática, no fazer, né, das psicólogas e dos psicólogos. É uma luta, que eu posso garantir para vocês, é uma luta. No Conselho, a gente tem aberto algumas frentes de defesa, tanto dos profissionais quanto da profissão e da saúde mental como um todo, mas tem chegado muitas denúncias e a gente vem tentando dar conta, né? Então, tiveram os profissionais dos hospitais de campanha ficaram sem receber, as últimas que eu me lembro, né? Teve uma batalha enorme contra a demissão dos profissionais dos CAPs. Recentemente, agora ainda está rolando, né? Ainda está acontecendo também uma batalha para os profissionais dos CAPs não passarem para a rede de saúde de forma obrigatória, né? Enfim, a sensação que dá é que tem uma forte pressão para que os CAPs se fragilizem. E aí, enfim, acho que fragilizando há uma justificativa para um determinado modelo aí, né? Que aí vem com essa argumentação, né, de que é um serviço que, enfim, não dá conta, né, do que tem para dar, né, sabe? E à medida que os CAPs também fragilizam, eu acredito assim que aumenta a probabilidade de internações, que é o filé mignon de um modelo que está aí ameaçando o modelo de base territorial, né? Enfim, acho que está em jogo essas forças então sempre tiveram presente, né, no cenário, mas agora tem um momento que pode ser favorável aí para uma tendência que para a gente é muito ruim. A gente vai continuar cuidando, né, enfim, da saúde mental no estado do Rio. Vamos batalhar, o CRP tá junto aí com todas as frentes possíveis para garantir, e não só a psicologia, isso é importante, tá? É garantir que a saúde mental continue assim, com os valores que ela sempre teve, né? Os valores enfim, um compromisso ético, né? Enfim, assim, uma prática que se direciona para a cidadania. Aliás, está no nosso código de ética isso. Tá? A gente tem compromisso com os direitos humanos, né? Tem compromisso com uma prática contextualizada, né? E uma prática, enfim, que respeite valores técnicos, éticos, né? Então é isso, eu queria super agradecer. Assim, eu continuo lá no CRP com. Aliás, eu não, o CRP está de portas abertas aí para a gente continuar nessa luta. Aliás, vocês estão super convidados. A Camille, ela participa das reuniões, ela vai entrar numa live agora às 7 horas, e a gente também vai fazer uma semana assim, de live, tá? Assim, acho que depois, se tiver oportunidade, eu posso até passar a agenda assim, do que a gente pretende fazer. E às segundas-feiras, quinzenalmente, a gente tem um grupo de saúde mental que debate as principais questões, né? A gente tem algumas programações, né, para fazer ao longo dessa gestão, e algumas já estão em curso. A gente está fazendo, Priscila, um mapeamento da rede, tá? E não demora muito, isso deve sair. A ideia é que isso seja disponibilizado de uma maneira super objetiva, assim, algum tipo de ferramenta onde a pessoa clica e logo ela tem um direcionamento para o serviço onde ela pode ser assistida de uma maneira mais prática e mais rápida no estado do Rio de Janeiro, no estado todo, tá? Vamos ver, são algumas coisas que a gente está fazendo, assim, não vamos deixar a peteca cair não, tá? Obrigado aí pela participação. Obrigada a você, Rodrigo. Muito bom e importante a gente ter conselhos, né? E aí, no caso, tanto regional como federal, voltados para frentes e lutas coletivas em defesa das políticas públicas, né? Ainda mais nesse contexto de muito retrocesso, de muitos desmontes e de contra-reforma como um todo, né? E é isso, com compromisso
técnico, ético, político. Interessante também os dados que você traz, né? Um pouco para a gente pensar na conformação dessa categoria profissional. Na realidade, acho que talvez tirando a categoria médica, talvez a saúde seja majoritariamente aí, predominantemente com profissionais femininos, né? Com profissionais mulheres. E, enfim, muito bacana você trazer esses dados também. Boa tarde, a todas e todos. Agradecer aí, né, vocês terem comprado a ideia, né, da gente hoje estar podendo fazer essa homenagem, né? Eu acho que homenagem, né, a todos os psicólogos, a mim, a Priscila, a todos os psicólogos que estão presentes, todos os psicólogos que brigam aí diariamente, né, pelos direitos aí dos pacientes em saúde mental, né, principalmente. E é um orgulho, né? É um orgulho poder fazer parte aqui desse grupo, né? E é um orgulho nesse momento, né, que estamos vivendo hoje, principalmente, poder ser psicóloga, né? E usar a minha profissão a serviço do outro, a serviço dos que, né, sofrem aí, né? Tanto, né, com os transtornos, mas com todas, né, enfim, as limitações e as adversidades, né, e os preconceitos, né. Eu falo muitas vezes alguns casos que eu tenho lá no CAPS de Silva Jardim, né, que alguns lá padecem, na verdade, do transtorno da rejeição, né, ou do transtorno do preconceito, né. A gente tem alguns pacientes, os pacientes, principalmente os da RT, né, que são pacientes que vieram aí de longas né, de uma longa institucionalização, de longas internações, né. Inclusive, eu queria até fazer aí uma homenagem dentro da homenagem, né. A gente perdeu um paciente nosso, né, semana passada. Eu ia até postar no grupo, mas acabei esquecendo. Não se sabe o que foi, aparentemente foi do coração, mas um paciente da RT, né, seu Manuel Norato, e é um paciente muito significativo, que foram dos 4 pacientes, né, a Pedro até que sabe aí acho que o Leandro também, da história aí da saúde mental de Silva Jardim, né, como nasceu, foram um dos 4 pacientes que fundaram, na verdade, a saúde mental de Silva Jardim, né? O primeiro serviço de Silva Jardim, ao contrário de muitos municípios, não foi o CAPS, né? Foi uma residência terapêutica. E o seu Manuel Norato foi um dos 4 que vieram para iniciar essa trajetória, né, da saúde mental em Silva Jardim. Uma pessoa aí que passou, ele e o irmão, mais de 20 anos internado na colônia de Rio Bonito, né? Então, vocês desculpem se eu me emocionar, porque realmente foi uma perda bem significativa para a gente, né? Ainda mais nesse contexto que a gente tem hoje. E aí eu queria estender essa homenagem aí dos psicólogos ao seu Manuel, a pessoas como ele, até porque se não fosse, né? Se não fossem eles, nosso trabalho, né, pelo menos na saúde mental, não teria sentido, né? Se a gente está lá é para brigar por melhor qualidade de vida para pessoas como seu Manuel, né? Assim, eu vejo hoje o trabalho da psicologia, né? E da saúde mental, né? As nossas lutas, né? Até como é Rodrigo, né? Que falou agora do CRP, né? O Rodrigo estava falando agora, eu acho que hoje em dia as lutas da psicologia, né, e as lutas da saúde mental, as lutas da RAPS, né, elas se encontram por diversas vezes, elas se assemelham muito, né, são lutas, enfim, são as mesmas lutas, né, de uma forma geral, né. Desculpa, gente, hoje até tô até meio assim, meio emocionada ainda com algumas questões do trabalho. Vocês me perdoem que o raciocínio tá meio lento hoje. Mas enfim, eu só queria deixar mesmo o meu recado, né? Do orgulho que eu tenho de poder fazer parte da saúde mental, do orgulho que eu tenho de poder fazer parte dessa frente, do orgulho que eu tenho de poder ser psicólogo. Eu tirei uma coisa aí dessa quarentena, né? Teve várias lições ruins, vamos dizer assim, né? Mas também tiveram várias lições boas, né? E eu percebi o alcance que o nosso trabalho tem.
né? A gente foi limitado aí de tudo, né? Do contato físico, da presença, né? Nosso trabalho vem sendo sucateado aí, principalmente pelo governo federal, nossas leis, as leis que a gente batalhou aí, né? A gente, né? Que eu me incluo, né? Mas assim, são lutas, né? Que já vêm de várias décadas, né? Aí, mas especialmente da década de 70, e a gente viu isso tudo ser desmantelado, assim, né, muito rápido, né? E aí, com toda essa dificuldade, a gente ainda passa ainda por uma pandemia mundial, né, que afetou o Brasil aí significativamente, e mesmo assim o nosso trabalho ele tem um alcance muito grande, mesmo com toda essa limitação, eu vi o quanto a gente pode fazer, né? Eu acho que o trabalho da frente em manter essas rodas já por 20 semanas e sem uma falta, né, sem uma semana que não teve, e sempre com uma participação intensa, né? Alguns com mais participantes, outros com menos participantes, mas sempre aí pelo menos uns 15, 20 tem, no mínimo, né? Acredito eu. Isso mostra o alcance que o nosso trabalho pode ter, mesmo com toda essa dificuldade, né? Mesmo com toda essa dificuldade que a gente está passando, a gente se manteve forte, né? Agora, voltando mais aos trabalhos presenciais, né? Voltando às atividades não tão normais, ainda está longe do normal ainda, sei lá que normal que vai ser esse, mas a gente se aproximando mais desse presencial, né? Eu vejo o impacto que realmente a gente tem na vida das pessoas que a gente atende, né? E como esse vínculo e esse trabalho é forte, que ele conseguiu se manter mesmo no online, mesmo na dificuldade, mesmo na distância, né? Um trabalho ali que de repente você construiu por anos, né? Com aquele grupo de pacientes, e eles conseguiram se manter ali um tempo sem você, né, digamos assim, né, sem sua presença física, mas com alguma coisa, com alguma sementinha que você plantou ali, né? Então, enfim, eu acho que, deixa eu ver, até anotei aqui para ver se eu não me perdi. Eu acho que é mais ou menos isso, entendeu? Que eu queria deixar. Então, hoje, para mim, é muito importante estar podendo participar de uma roda, né? Geralmente, né? Até aí poder falar melhor, né? Que é do conselho. Geralmente, essa data é muito comemorada pelos psicólogos, né? Assim, de todas as formas, né? Lá em Silva Jardim, a gente costuma fazer almoço, costuma fazer uma série de coisas, e aí participa de vários eventos ao longo da semana, presenciais, né? E se esse ano não poder fazer isso, me faz muita falta, né? Porque né, a gente sabe o quanto a gente estudou, o quanto a gente se esforçou e quanto a gente luta aí nos trabalhos diariamente, poder comemorar essa data é muito importante, né? É uma data realmente que traz muito orgulho, né? Então assim, tá podendo participar dessa roda hoje, comemorar, né? Poder estar falando sobre isso é muito gratificante, né? Mais uma vez a roda vem aí dando um combustível para a gente continuar seguindo, né? Como dizem, a luta continua e sempre vai continuar, né? Sempre quando tiver aí um grupo determinado a estar lutando aí pelo bem-estar mental aí das pessoas que a gente atende, a luta vai continuar, né? E é isso, né? Eu acho que era o recado que eu queria dar, acho que é um recado também de esperança, de positividade. E é isso. Obrigada aí pela oportunidade e espero estar sempre podendo participar aí junto com vocês, mesmo quietinha às vezes, ou às vezes mais falante. É isso, queria agradecer a todos mesmo, de coração. Eu aprendo muito com vocês aí todas as terças-feiras. Obrigada. A gente que agradece, Juliana. Obrigada por compartilhar e também obrigada pela sugestão do tema, né, para essa roda de hoje. Meus sentimentos pela perda é de se emocionar mesmo, não precisa pedir desculpas. E, enfim, muito bom compartilhar com você a categoria profissional. Parabéns. Obrigada. E realmente a psicologia é um trabalho muito potente, né, de alcance muito grande, embora todo esse cenário a gente vai se ressignificando aí, essa palavra muito utilizada pelos psicólogos e psicólogas, enfim, a gente vai dando outros sentidos a muitas coisas. E a gente realmente gosta de comemorar, é uma pena esse ano vai ter que ser de forma diferente, né? Eu lembro que desde o segundo período eu celebro, desde o segundo período da faculdade eu já celebrava o dia 27 como psicóloga, e é isso, vamos seguindo na luta. Eu vi aqui no chat que a Edna
ainda não conseguiu abrir o microfone, então vamos aguardar mais um pouquinho. E a Andréia Miguel também se inscreveu aqui, eu ia fazer o convite para ela, ótimo. Ela foi coordenadora do CAPSI, lá de Duque de Caxias. Andréia, está com a palavra. Obrigada. Obrigada a vocês. E assim, queria parabenizar os colegas que são psicólogos, né? Psicólogos e psicólogas, a gente tem que se habituar a isso, né? Eu acho que até para marcar esse espaço, né? Que realmente é muito feminino, né? É um número grande de mulheres. Então, tem que falar psicólogos e psicólogas, não tem jeito, né? E além de parabenizar, assim, eu trabalho com a área da infância, né? E quando entrou a pandemia, assim, uma coisa que mexeu muito comigo no início, e eu queria dividir com vocês, foi o fato de atender online criança, assim, como é que se atende criança online? É super difícil mesmo, sabe? Mas eu acho que é possível. Eu não consegui continuar atendendo todos os pacientes que eu tinha, mas eu atendi muitos outros, né? Pessoas, inclusive, que adoeceram na própria pandemia, né? Então, assim, eu acho que a gente se inventa, né? Não tem jeito, assim, eu acho que a problemática da vida vai fazendo a gente se adaptar. Então, assim, o que para mim era muito difícil no primeiro momento, depois passou a ser possível. Eu não acho que é o ideal, mas eu acho que é possível e tem sido de grande ajuda, sim, para muitos adolescentes, assim, inclusive os adolescentes que eu já tinha atendido há muito tempo atrás, voltaram para a terapia nesse momento. Assim, eu acho que a gente não tem uma técnica específica para atender online crianças e adolescentes, mas a gente tem uma escuta, e as crianças e adolescentes mandam muito bem nessa história aí de telefone, de tecnologia, adoram esse papo aí de ficar na internet, né? E para eles isso assim não é um problema, o problema era para mim, né? E assim foi muito gratificante eu criar coragem de atender alguns meninos e algumas meninas aí nesse período e ver o resultado, assim. Eu queria chamar a atenção, assim, para quem atende adultos, né, e está vivendo essa reclusão estendida, né, porque a criança também dá sinais aí de que as coisas não estão bem. Então, assim, as crianças que estavam muito quietinhas e que agora estão muito agitadas, crianças que estavam muito agitadas e agora estão muito quietinhas, né? Crianças que adoeceram, né? Crianças que estão muito chorosas, né? Acho que isso tudo faz a gente pensar de que é preciso fazer algo. Então, às vezes, não é um atendimento terapêutico, assim como a gente faz no consultório, sistemático, semanal, mas é possível fazer uma orientação para a família, orientar a família o que dá para fazer para se divertir com essa criança em casa, não é? Que a cobrança da escola precisa ser diferenciada, porque algumas escolas entenderam que teriam que manter os horários rígidos da escola, então as crianças fazem quase 5 horas de aula online. Então, é insuportável a criança ficar sentada, uma criança que já não fica sentada na carteira, ter que ficar sentada na frente do celular, do computador, 5 horas assistindo uma aula. Então, assim, a gente, talvez, os psicólogos que ainda não tenham tido coragem de começar esse atendimento de criança, né, ou que ainda estejam com algumas dificuldades, eu acho que podem pensar um pouco nisso, assim, o quanto que dá para ajudar um pouco, né? Orientar as famílias, informar, explicar, e isso tem trazido um resultado bom. Eu fui coordenadora do CAPSI por muito tempo, trabalhei na coordenação de saúde mental de Duque de Caxias como uma certa referência para a área da infância, né? Então, eu acompanhava os ambulatórios, o CAPS, e todo esse trabalho de rede, como é o atendimento lá na ponta do PSTF, no NASF. Então, assim, eu acho que mais uma contribuição para nós que somos da saúde mental é pensarmos nessa articulação e nesse espaço de rede que a gente precisa contar no serviço público. Muitas pessoas dizem que não sabem atender criança, então vai para o NASF ou para o PSF,
Ah, mas criança é com CAPSI, criança é no ambulatório da infância, né? E, assim, às vezes é só uma família que precisa de ajuda, é só uma família que está com dificuldade de lidar com aquele contexto da criança em casa, que não está entendendo a sinalização da criança. Então, eu penso que a gente tem um espaço rico de trabalho aí na atenção psicossocial, que orienta, que ajuda a gente a se inventar e ajudar o outro também, né? Eu acho que é sempre uma troca, assim, porque a gente também acaba sendo muito ajudado. A gente tem profissionais muito bacanas na ponta, né? A gente teve recentemente o Dr. Danilo, que foi um médico de Caxias, que faleceu aí de Covid, que todo mundo conhece ele, e era alguém que trabalhava na ponta e era super fácil trabalhar com ele, né? Conversar com ele, trocar por telefone, enfim. Então, além de parabenizar os psicólogos, né, agradecer aí a Rede Estamira de estar trabalhando esse dia, esse tema, né? Eu acho que é deixar uma mensagem assim de fortalecer os psicólogos, o quanto que a gente... Acho que os psicólogos são muito importantes, sabe, na vida de muita gente. Eu vejo assim resultados muito bacanas de trabalho, de pessoas que contam essas histórias de contato com o psicólogo, né? Enfim, eu acho que é um pouco isso. Sei que nós temos nossas falhas aí, mas beleza, somos humanos, né? Mas eu acho que o que a gente pode fazer para ajudar, a gente faz, o que a gente pode fazer para humanizar a relação com as pessoas, os psicólogos que têm esse olhar fazem, né? E é isso. Parabéns a todos os psicólogos e psicólogas desse grupo, enfim. Tá bom? Obrigada, Andréia, muito obrigada. Ótimas contribuições para a gente estar pensando o trabalho da psicologia, né? E não só no consultório privado, particular, mas também nos serviços de saúde públicos, CAPS, e aí a gente pode pensar a RAPS como um todo. Atendimento online virtual, eu imagino que seja um grande desafio, né? E as configurações também do atendimento mudam bastante, e aí você está na casa do paciente, o paciente vê também a sua casa, enfim, o setting terapêutico mudou muito, né? E agora muda cada sessão, digamos assim. Eu não sei, Edna, eu acho que conseguiu abrir o som agora, né, Edna? Então, sou Edna, né? Trabalho aqui no CAPS 2 em Volta Redonda. Atualmente, já faz um tempo, eu estou na coordenação do CAPS. E o que eu penso muito a respeito de nós, psicólogos no CAPS, é que você percebe os profissionais chegando e a falta de conhecimento do que é você ser psicólogo dentro de um CAPS. Eu acho que isso faz uma diferença para a gente, porque as pessoas chegam imaginando o trabalho do psicólogo no CAPS, fazendo um ambulatório, atendendo, muito restrito ao espaço de uma sala, sem imaginar na inventividade que a gente precisa dentro do CAPS, muitas vezes para poder alcançar aquele usuário e promover qualquer tipo de mudança ou intervenção na vida dele. A colega falou antes sobre como é bom ser psicólogo, né? Isso eu gostaria muito de marcar, porque realmente assim, é alguma coisa apaixonante ser psicólogo. E ser psicólogo na saúde mental te traz um crescimento sem igual. E o nosso papel, eu acho que nesse momento, é muito de ser resistência mesmo. Porque o quanto as pessoas tentam, às vezes, colocar o psicólogo em um determinado lugar, e a gente precisa mostrar que fazer psicologia, que estar no CAPS, vai muito além do que um determinado espaço, do que uma determinada regra. Eu estou no CAPS e a gente tem percebido... Eu gosto muito de contar essa história. Assim,
há um tempo atrás, todo mundo que chegava no CAPS chorando ou muito triste, e a recepção ia direto no psicólogo. E um dia tinha uma senhora chorando muito na sala, só tinha um psicólogo na casa naquele dia, 2, e não pôde atender naquele momento. E a senhora que trabalhava como copeira, ela era muito carinhosa, e ela participava das reuniões de equipe, discutia, levava coisas. E aí ela foi e acolheu aquela pessoa. E isso levantou uma discussão dentro do grupo, né, do que a gente imaginava que estava o psicólogo fazendo ali. Porque, assim, ele vai acolher, sim, ele vai ver quem está entristecido, chorando, mas a gente precisa, no CAPS, pensar que a gente precisa sair daquele espaço, dos nossos próprios espaços, né? Eu fico, assim, muito vendo, às vezes, o psicólogo, alguns que muito centrado apenas naquilo que ele traz, sem perceber o quanto a saúde mental possibilita nós usarmos todo o nosso conhecimento de forma muito ampla e criativa, né? Eu não sei, eu acho que isso é importante frisar, né? Que eu posso atender alguém perfeitamente dentro de uma sala ou debaixo de uma árvore, desde que aquilo me permita entender o universo daquele outro, como na saúde mental hoje, por tudo que nós estamos passando, o quanto a gente precisa resistir a algumas demandas que vêm exatamente de sucatear, de pensar, de nos colocar no lugar de ambulatorizar. A pandemia trouxe isso. Lá no CAPS nós somos 5 psicólogos. 2, 4, 5 psicólogos. E aí 3 ficaram afastados em função das dificuldades, um mora fora de Volta Redonda e 2 por uma questão do decreto mesmo, saúde. E aí nós temos feito, eles têm feito atendimento online, tem sido muito legal, a gente tem conseguido trabalhar algumas questões, e agora alguns usuários já chegam e já se colocam, agora só pode assim, então eu quero, e as pessoas têm conseguido desenvolver o seu trabalho de uma forma muito bacana. Uma outra, a gente conseguiu online com ela, através de poesia. Então, a leitura de poesia ali o tempo todo, já que ela tinha dificuldade de falar dos sentimentos dela, então ela traz uma poesia e a gente troca e vai construindo todo um espaço terapêutico. Está sendo muito bacana, acho que está sendo uma experiência para todos nós muito importante, de perceber o quanto que nós podemos alcançar e ampliar, né, as nossas possibilidades. Enfim, eu acho que isso era alguma coisa que eu queria falar, do quanto é importante que nós, psis, né, nós psicólogos, que a gente consiga ampliar o nosso leque de possibilidades e atendimento e não achar que nós estamos deixando de ser psicólogos por isso. Pelo contrário, eu acho que quando eu consigo transcender, né, aquilo que já é posto, estabelecido, e atingir aquele usuário, atingir aquela pessoa que está na minha frente, é quando eu mais estou sendo psicólogo. E isso é um lugar que eu acho que só a saúde mental nos possibilita, nos permite, e fora da saúde mental, eu sempre digo, depois que você passa pela saúde mental, qualquer coisa você vai, com um psicólogo ou outro profissional, você vai conseguir fazer. Por esse mundo tão diverso e tão despojado, né, de preconceitos ou de necessidade de moldar as pessoas, que é esse lugar gostoso, fascinante da saúde mental, e que dirá sendo psicólogo.
Realmente é um trabalho muito gratificante, né, Edna? E a psicologia na saúde mental, de fato, exige, impõe essa criatividade, essa inventividade, essa resistência que você muito bem pontuou. Muito obrigada pelas palavras. Vieram aqui uns comentários no chat também. É apaixonante mesmo, amo o que faço. Excelente fala. Eu vou ler também outros comentários da Sueli e da Célia e também aproveito para já abrir aqui no chat as inscrições para quem mais quiser falar. A Sueli escreveu: parabéns a todas e todos psicólogos, abraços e muito obrigada pelo importante trabalho nos CAPs e nas lutas diárias. Ela teve que sair até a próxima semana. A Célia, que é a nossa parceira lá de Espírito Santo, né? Parabéns a todas e todos os psicólogos, fraternos abraços virtuais e gratidão pelo importante trabalho nos CAPs e nas lutas diárias. Sou muito feliz por geralmente completar a dupla psicossocial. Se não me engano, Célia é assistente social, né, Célia? Me corrija se eu tiver certa. Quer dizer, se eu tiver errada. E é isso, pessoal. Está aberto aqui as inscrições para quem mais quiser falar. Pode falar, Franco. Franco é psicólogo lá no Capsicarim. Oi, gente, boa noite. Então, eu não estou lá como psicólogo, né, mas sou psicólogo de formação. Eu adorei a fala da Edna. Eu acho que às vezes a gente tem, né, que mostrar um pouco para os outros profissionais, né, sair um pouco da caixinha, mostrar para os outros profissionais que a gente não é só uma coisa. E às vezes a gente tem que mostrar para a gente mesmo, né, a gente tem que se lembrar de sair da caixinha do psicólogo, né, que muitas vezes a gente acaba ficando ambulatorizando, né, o nosso cuidado, né, o cuidado dos usuários no CAPS. Eu acho que, para mim, o que pegou muito assim quando eu me descobri na saúde mental foi de me perceber que a minha formação enquanto psicólogo, eu não tive essa formação, né? Então, entrar na saúde mental foi repensar mesmo o meu lugar como psicólogo, porque eu não tive contato com nada sobre SUS, sobre saúde mental, sobre atenção psicossocial. Então foi um esforço grande, né? Até hoje é um esforço, né? Pensar o lugar do psicólogo no CAPS, né? E ao mesmo tempo mostrar para as outras categorias que a gente não é só psicólogo de consultório e também não entrar nesse movimento de fazer do CAPS um grande consultório. Eu acho que é de fato um desafio, eu acho que é um desafio diário a gente fazer esse movimento e acho que é importante colocar aqui, né, para todos nós que a gente reflita sobre a necessidade da gente pautar, da gente reivindicar, né, que as universidades, principalmente as universidades públicas, né, validem a importância do SUS, validem a importância da gente formar profissionais, né, conhecendo o SUS, entendendo a importância do SUS, entendendo a importância da saúde mental, para que a gente para que a gente, enquanto categoria profissional, não fique validando movimentos, né, dos governos no sentido oposto da reforma psiquiátrica, para que a gente não acabe caindo nesse discurso de ambulatorizar coisas, de validar ações manicomiais. Excelente contribuição, Franco. Eu compartilho completamente da sua interpretação, do seu posicionamento. Acaba que muitas vezes a saúde mental é uma outra formação, né? Acho que nos últimos anos, talvez Pedro, pela experiência no ensino, vai saber falar bem melhor do que eu, mas eu acho que nos últimos anos tem havido uma mudança, assim, nas instituições de ensino, né? As graduações de psicologia, ampliando um pouco esse leque nosso de atuação. Eu, por exemplo, tive uma formação que, enfim, fui apresentada ao SUS desde o início e, bom, já conhecia no caso, mas assim, academicamente falando, tive uma formação desse segundo período já com disciplinas sobre SUS, sobre saúde mental, então, assim, acho que é um esforço que vale a pena, porque é isso, acho que eu queria até costurar um pouquinho com o que o Rodrigo falou na fala dele. A gente tem um código de ética que nos coloca para defender as políticas públicas, né, os direitos humanos, enfim, ter essa formação voltada para
para as pautas sociais, para as políticas públicas é fundamental, e a saúde mental e o SUS é exatamente isso. Mais alguém gostaria de... O Rodrigo se inscreve novamente. Pode falar, Rodrigo. Então, só para dar um dado interessante também, assim, as políticas públicas hoje, elas empregam absurdamente mais psicólogos do que outras práticas, né? Representam quase 70% da mão de obra de psicólogo trabalhando direta e indiretamente com as políticas públicas. Então, assim, o desmonte das políticas públicas também representa um déficit na empregabilidade do psicólogo também. Aí, isso é importante a gente ter na cabeça, assim, a luta pela garantia dos postos de trabalho e pela ampliação também é uma luta para que a gente possa participar, né? Primeiro para que a gente possa ter onde trabalhar, né? E onde trabalhar com os nossos valores. Eu concordo com você. Acho que a formação do psicólogo, em algum momento, ela careceu de um direcionamento, né, para as políticas públicas, em especial para as políticas de saúde mental. Mas hoje a gente vem conseguindo fazer acho que uma formação legal, assim, em termos de saúde mental, né? E teve um período de publicação, de produção muito grande, que eu achava muito legal. Enquanto o Franco falava, estava pensando aqui, assim, na minha época, né, não é muito tempo atrás, mas eu me lembro que a gente ficava na maior expectativa do lançamento dos cadernos EPUB, que ia trazer a grande novidade, né, sabe? E aí ia lá no Divanildo e tal, né? Ia tentar, já saiu, porque assim, a gente conhecia as pessoas que escreviam, né, para os cadernos. Aí falou, o texto está lá, né? Vai sair, né? Aí ficava na maior ansiedade por aquela produção, né? A gente também tinha essa avidez pelo conhecimento que ia ser produzido, né? E acho que isso, de alguma maneira, tinha que voltar, né? A gente tinha que se tornar consumidores dessa produção acadêmica, que é boa mesmo. O IPUB produz muita coisa legal, as teses de mestrado que foram confeccionadas agora foram teses boas, né? De boa qualidade, com assuntos relevantes, inovadores. Enfim, isso tem que circular também para a gente consumir isso na academia e reinventar nossa prática. Porque a saúde mental também não pode, enfim, se burocratizar, porque eu acho que a tendência, o pedido é esse, né? Garanta os postos e tudo mais, e aí a gente vai meio que... Enfim, não é que a gente vá, né? Mas é uma preocupação de que ela fique estagnada ali, né? E a gente tem tanta coisa legal assim sendo produzida, né? Eu me lembro enfim, não é para falar um ou outro, mas situações de violência com saúde mental que foram produzidas. Eu conheço o Tiago produziu, a Renata produziu, acho que o Pedro foi orientador sobre Silva Jardim, uma coisa meio inovadora também, saúde mental em contextos rurais, né? Em contextos rurais. Enfim, acho muito legal. Assim. Apesar da gente ter avançado assim, na formação, uma preocupação que eu tenho com relação aos postos de estágio, porque essa fragilização dos CAPs, a fragilização também de vários equipamentos, né, também reflete diretamente na oportunidade de a gente formar profissionais, assim, formar do ponto de vista prático, né, os nossos trabalhadores futuros. Isso é uma coisa que está me preocupando muito, porque os serviços, alguns cortaram a oportunidade de estágio, e é aquele momento onde os olhos brilham, né? Você fala, nossa, eu quero ir para a saúde mental, me encontrei, né? E se a gente não der oportunidade para essas pessoas praticarem também, a gente, enfim, corre um risco também de deixar passar, né, essa vocação que pode estar despertando nas pessoas. Enfim, era isso. Ótima lembrança, Rodrigo. Inclusive, você tocou num ponto, realmente, os postos de estágio, né? Eu estava pensando, assim,
a atuação do estudante de psicologia, né, ou seja, durante a graduação, ela tende a ser muito ou reduzida, assim, nos serviços públicos, ou se não, você atua mais em algum ambiente privado, porque, por exemplo, se não me engano, os serviços do SUS, você entra geralmente pelo acadêmico bolsista, né, que é aquele edital público, aquele processo seletivo público da prefeitura, no nosso caso, aqui no município do Rio de Janeiro. Eu não sei como é exatamente nos outros municípios, acho que vale destacar isso aqui, porque existem vários Rios de Janeiro dentro do estado do Rio de Janeiro, e acho que vale marcar isso, porque eu realmente não sei como se coloca em outros municípios. Mas, então, assim, são oportunidades que muitas vezes acabam sendo reduzidas, assim, um ou outro processo seletivo mais autônomo, geralmente sempre voluntário também, ou o próprio acadêmico, que é uma bolsa, mas, assim, bem, digamos assim, de ajuda de custo mesmo, né? Então, a gente vê esse sucateamento até na própria formação, né? Isso já eu lembro que quando eu olhava as seleções do acadêmico bolsista, eu, caramba, e assim, minhas amigas no RH ganhando mais de R$ 1.000 em estágio, assim, eu, nossa, enfim, essas diferenças que vai haver, mas que eu acho que a gente também precisa marcar aí um ponto importante de reflexão, né? E uma outra preocupação também, eu não sei como está essa discussão hoje em dia, tá, pessoal? Posso estar desatualizada, mas a questão da carga horária semanal, né? A psicologia há anos lutou aí por uma redução da carga horária para 30 horas, eu não sei como está isso hoje em dia, mas também é um ponto que sempre me chamou a atenção. Mais alguém gostaria de estar compartilhando aqui na roda hoje? O Orlando queria falar, né? Ele... bom, tem uma pessoa, Adriane, e depois o Orlando. Lembra que ele pediu para falar? Verdade, Orlando. Vou deixar você aqui já anotado, tá bom? Então, Adriane Medina. Então, Perfeito, eu vou fazer só uma observação rapidinho. Eu estudei no Rio, né? E o meu primeiro estágio foi na Casa das Palmeiras. E foi muito bacana. Eu tinha o quê? Uns 18 anos. E a gente era voluntário, né? Tinha uma supervisão. Eu acho que todo mundo conhece a Casa das Palmeiras, né? Em Botafogo. E nessa, a gente, quando fez 1 ano de estágio, a gente conseguiu uma bolsa de um salário mínimo, sabia? E eu me lembrei disso agora, assim. E foi uma luta muito bonita, porque o médico que supervisionava, ele era supervisionado pela doutora Alice, que era assistente da Anísia da Silveira. E ele valorizava muito o trabalho de equipe que a gente estava fazendo. Eu acho que é muito valioso a estrutura de equipe para trabalhar com a saúde mental, sabe? E aí eu acho que a gente tem que incentivar muitos que estão iniciando a profissão. Realmente é sofrido o investimento do psicólogo em termos de resposta, né, de ganhos. A gente vê esses editais assim sem noção, com salários assim bem baixos, mas quem abraça mesmo o ideal e quer construir um trabalho de qualidade tem que apostar e tem que fazer uma jornada bem bonita, né? Eu só queria falar isso. Hoje já são aí já tem um tempinho e eu acho muito louvado aí vocês estarem fazendo esse trabalho, tá? Parabéns mesmo. Fico feliz de poder participar. Obrigada, Adriane, por compartilhar com a gente. Acho que você tocou numa palavra certa, né? Incentivar a formação desses futuros profissionais de psicologia, estudantes de psicologia, que realmente faz toda a diferença, né? E, enfim, abre mais uma porta de possibilidade nesse mundo de atuação. Obrigada por compartilhar com a gente. Orlando, agora a palavra está com você. Sim. E depois André Correia. Beleza, posso ficar nesse quadrinho mesmo, né? Não tem problema. Então, meu nome é Orlando, eu sou paciente psiquiátrico há 36 ou 37 anos por aí, né? Não pode calcular a minha idade mais ou menos, né? Mas dá para ter uma ideia. Então,
Eu hoje, né? Hoje eu fui lá, eu tive um problema, né? Meu foco principal é exatamente no caso que aconteceu comigo e minha esposa, né? Que eu fui levar ela para renovar o passe social, né? E o Rio Card parece que está fazendo essa função, né? De social, né? Passe social, né? Então ela telefonou para lá e marcou, né? E acontece que quando ela foi lá, ela fez o cadastro e tudo, né, revalidação, né, mas só que falaram para ela que só tinha feito de um, tá meio confuso né, essa revalidação, né, e parece que ela fez uma revalidação e só fez de um passe, né. Aí o que acontece? Depois, eles passaram ela para ela ir lá no metrô, né, então tudo bem, aí nós fomos lá no metrô, e no metrô eles falaram para ir no passe da ADL de Bangu, né? Então, bom, aí fomos, né, eu estava vindo para Campo Grande, né? E exatamente como rota, né? A rota de Campo Grande, Bangu, né? Então, nós fomos lá em Bangu, na ADL, né? Então, ela verificou, a moça verificou lá, né? Que no caso dela, ela não teria direito ao passe, porque estão dando passe para paciente deficiente, sabe? Então, e não é isso que está dizendo no formulário, entendeu? Então, é algo realmente para pensarmos muito nisso, né? Que isso aí vai realmente prejudicar muitos pacientes, né? Algo sério mesmo, né? Entendeu? Então eu acho que agora vamos esperar agora, né, como é que vai ser, né, a avaliação deles, né, como é que se ela vai ser aprovada, né, que ela falou, né, isso não está, mas ela tem o passe, né, acontece que ela tem o passe, né, então é algo que realmente na verdade estão querendo totalmente tirar o social total de todos os trabalhadores, na verdade, né, e das pessoas que lutam pelos seus direitos, né, principalmente os pobres, né, que são os mais prejudicados nessa área, entendeu? E agora, sobre o que eu falei sobre isso, né, eu queria falar sobre o IPUB, né, que é um lugar muito ótimo, que tem ótima psicóloga e psicólogo também. Eu acho que o psicólogo não tem sexo, eu acho que o importante é a pessoa ser uma pessoa digna, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa que trate bem o paciente. Isso é fundamental, né, para o ser humano, qualquer cidadão que tenha os seus direitos legais, entendeu? Porque é muito importante, né, ter amor à profissão, amor à arte também, e amor a tudo na vida, né? Eu acho que essa pandemia veio para mostrar às pessoas que nós precisamos de mais de amor, nós precisamos mais de compreensão, entendeu? Inclusive, vejam o blues da minha loucura, né? Que é o blues que eu trabalhei na Terrepinel, né? Quem quiser ver, que é muito importante essa música. Tá legal? Então, também sou dos cancioneiros do IPUB também, né? Sou cantor, tenho os sintomas também, né? Estou fazendo minha propaganda aqui. Bom, então é isso. Eu queria muito bem falar sobre isso, né? Porque eu acho fundamental, é algo muito importante, sabe? Esse caso, né? Porque abrange muitos pacientes mesmo, muitas pessoas poderão ser prejudicadas por isso, né? Imagine, né? Porque está no formulário que é algo que tem um direito, né? Como paciente crônico e querem dar só para deficiente. Então, é algo realmente, né? Que temos que reverter esse quadro, né? Eu acho muito importante. Eu acho que a loucura, na verdade, não tem cara, né? Eu acho que remédio é importante, né? Mas o mais importante é o nosso equilíbrio emocional, né? É muito importante isso. Eu aprendi muito com os psicólogos, eu aprendi muito com os psiquiatras, eles foram muito importantes para mim, e o IPUB tem ótimos psiquiatras e ótimos psicólogos também. Entendeu? Então, é isso, né? Muito obrigado por ter dado essa oportunidade aqui, né? É a primeira vez, né? Mas como eu estou mais ou menos em casa, né? Porque são pessoas, assim, de saúde mental, né? Não fiquei tão nervoso assim, né? Eu participo de uma live hoje, né? Hoje eu tenho de novos compositores e eu fico realmente, caramba, muito nervoso, né? Então, muito obrigado.
Não, obrigada, Orlando. E pode fazer a sua propaganda quando você quiser, porque Não, vale a é muito pena. Já tive importante. a oportunidade de ouvi-lo pessoalmente nas Ah, suas muito obrigado. apresentações. E obrigada por participar e colaborar aqui com a nossa roda hoje. Boa live. Sim, eu estou mais tarde também. estou sempre defendendo, né, os direitos dos pacientes, de qualquer cidadão, né, ou idosos também, ou crianças, né, essas pessoas são muito vulneráveis, entendeu? Então precisam sempre de ajuda de uma pessoa, né? Então elas precisam de amor, de paciência, né? E nós pacientes temos que ter paciência também com os familiares também, né? Eu acho que é importante também tomar o remédio, tomar regularmente. Se você acha que não deve tomar muito remédio, tudo bem, mas se você acha que você precisa, você tem que tomar. Eu tomo um pouco de remédio e estou bem, graças a Deus. Que bom. Muito obrigado. Obrigada. Bom, nós temos inscrito agora o André Correia. Ele é familiar. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. André aqui falando aqui de São Pedro da Aldeia, né? Eu queria, como integrante aí do grupo familiar, né, dar os parabéns a todos os psicólogos, psicólogas, né? Sou admirador do trabalho de vocês. E é isso, só dar essa participação e dar esses parabéns pelo dia, né? Que vai dia 27, né? Isso, quinta-feira. Parabéns aí. Agradecer também, né? Agradecer o trabalho. E dizer que a gente está junto aí com vocês, né? E é isso. Fundamental os familiares nesse trabalho. A gente estava pensando várias coisas, né? O trabalho do psicólogo no CAPS é incrível mesmo. Né? Aí leva a gente a pensar muito, né? Porque eu tenho, assim, eu acabei entrando um pouco também no CAPS, né? E a gente descobre esse mundo, né? Esse mundo misterioso, maravilhoso do CAPS. Intrigante, né? E fica pensando o que leva, né? Os psicólogos a irem para o CAPS. A princípio parece sei lá, o cara é um negócio, mexe com a cabeça da gente. A princípio parece um lugar onde ninguém quer estar, né? Mas aí isso é claro, antes de conhecer, né? Antes de conhecer o trabalho, o serviço, aí a gente descobre uma outra coisa e fica admirado mesmo. E que bom que muitos vão, né, André? Para esses serviços, para a saúde mental. Que bom que temos profissionais interessados nessa frente. Sim, sim, claro. E muitos, é verdade, muitos mesmo. Mas a gente sempre fica pensando qual é o caminho que a pessoa percorre para chegar, né, no CAPS. Porque a gente sabe que tem sei lá, são vários caminhos. A gente sabe que às vezes não é opção, né? Aí às vezes a gente sabe que a pessoa descobre por acaso, mesmo sendo psicólogo. Às vezes não optou. Assim como os outros profissionais também, né? E depois a gente acha um negócio incrível mesmo. O trabalho de vocês é diferenciado mesmo. Eu estava pensando aqui, tem aquele negócio da física, quando a gente estuda física. E tem a física clássica, tem a relatividade e a física quântica, né? Aí os psicólogos vocês seriam dessa psicologia quântica, né? Seriam os magos aí da história. E agradecer mesmo por tudo e dizer que a gente está junto, estamos juntos aí, né? E que vamos descobrir os caminhos de trabalhar juntos, porque precisa, a gente sabe. E vamos continuar aí. Valeu, gente. Um abraço para todos. Obrigada, André. Parabéns. Obrigada. Tinha a Edna Quintino inscrita. Eu caí um momento, não sei se alguém chegou a se inscrever depois, mas a Edna eu tinha anotado aqui que já estava. Eu só queria voltar a falar, o familiar que acabou de falar, eu queria dizer para ele, anterior a isso, né, que às vezes os psicólogos não ficam
por conta de toda uma situação que nós temos hoje, de precarização do trabalho e tal, e até de uma falta de conhecimento exatamente desse universo fascinante que é de estar no CAPES, né? Mas eu queria voltar na questão dos estágios, e ele levantou uma questão também que eu acho super importante. A gente lá no CAPES, uma condição que a gente acredita ser importantíssima quando os estagiários chegam é eles estarem nas reuniões de equipe. E nas reuniões, nós buscamos lá estimular que eles possam participar dos projetos, das discussões, pensar ideias. Nós temos 2 projetos do CAPES assim, que já vem de um tempo, que foi a partir do estagiário de psicologia que chegou, colocando questões e trazendo. E isso, toda a equipe já vem percebendo quanto é importante isso para que a gente realmente possa fortalecer a saúde mental. Porque são esses trabalhadores que se passam por lá, entendem a dinâmica do trabalho, a importância do SUS, né? E tudo isso que nós temos passado de ataques, essa dificuldade passa a ser um estímulo e não um motivo para pensar em uma outra área. Aqui em Volta Redonda teve um concurso recentemente, e que dos 12 psicólogos, se eu não me engano, chamados, 10 eram da UF aqui de Volta Redonda. E eles foram para a saúde mental, muitos deles. E eu acho que isso teve muito a ver com o momento do estágio que eles passaram, não só no CAPES Vila, como nos outros CAPES também do município. E aí chega um trabalhador que já conhece um pouco desse trabalho e que vem com garra para enfrentar mesmo os desgastes que nós temos. Então, é bem bacana essa coisa do estágio, foi bem lembrado, e eu quis marcar isso. Verdade, Edna, boas colocações. Realmente a gente acaba nem sempre ficando no campo exatamente por conta desse sucateamento, de todas essas dificuldades, de uma certa desvalorização do nosso trabalho. Assim, às vezes a gente tem o reconhecimento pelo trabalho, que já é ótimo para a gente, mas assim, até o reconhecimento financeiro, um salário mais justo, que condiga com o tempo que a gente está ali trabalhando, enfim, tudo isso. Pessoal, são 6h23. Mais alguém gostaria de... Passando aqui para... boa noite a todos, né? E principalmente aos psicólogos, já que hoje, né, foi o dia que a gente tirou para homenageá-los, né? E na minha história, na minha trajetória, sempre, né, os psicólogos e psicólogas sempre foram assim companheiros até hoje, né? Então, assim, é uma categoria que eu gosto muito, né? Tem vários amigos, né? Assim, inclusive em relação à formação também, né? E eu vou pegar um pouco a definição que o André deu, que os psicólogos são os magos, né? Eu adorei isso. E eu tenho me deparado com muitos magos na minha vida, né? Na minha vida profissional, na minha trajetória profissional, seja como pesquisador, né? Aí do NUPSAM, que eu lido com vocês aí o tempo inteiro, com profissionais extremamente competentes. E é isso, passar para desejar tudo de bom, um grande beijo a todos. Tá? Eu não vou nomear aqui as pessoas, né? Os psicólogos, porque eu posso esquecer alguém, mas no momento, né? Como estão aí, né, tá por aí, a Pamela, você, Leandro, Priscila, Cristina, e, né, pessoas queridas que eu estou o tempo inteiro e somos parceiros. E eu acho que é isso que é interessante. Eu não vejo uma assistência psiquiátrica, uma assistência de saúde mental sem a presença de uma equipe e, principalmente, a fundamental psicólogo. É isso. Um grande beijo para vocês. Grande dia. Muito obrigada, Abimael. Super abraços virtuais para você também. Obrigada mesmo. Leandro, gostaria de falar alguma coisa?
A gente já está encaminhando para o final. Alguém gostaria de dar uma palavra final? Pedro também, se quiser finalizar depois. Tem uma vaguinha para mim ainda? Com certeza. Eu vou ser bem breve. Eu estava aqui refletindo e a impressão que eu tenho de mim mesmo é que às vezes eu sou muito assim, não sei se eu sou saudosista, eu não sei, porque sempre que eu entro aqui com as minhas intervenções aqui no grupo, é sempre para falar assim, para elogiar, para falar alguma coisa de bom, as minhas impressões são sempre muito boas. E eu justifico isso, né? Mas para dizer assim, que realmente nessa questão do psicólogo, eu não sou psicólogo, aliás, é muito interessante isso, eu sou teólogo de formação, pós-graduado em teologia sistemática, depois a gente vai se especializar em gestão em saúde, e a gente vai, pelo que o mundo vai apresentando para a gente, vai caindo em alguns lugares, né? E a gente vai caindo na saúde mental. E o que eu queria trazer aqui é assim, dizer para vocês que são psicólogos hoje, em especial, para vocês continuarem traçando esses caminhos que vocês traçam e perceber esse lugar de vocês, que é um lugar muito especial e de muita responsabilidade. Por que eu digo isso? Porque graças aos psicólogos, e eu sempre digo isso, vou fazer uma farra com os meus aqui, eu estou me programando para isso, não sei como, se por mensagem, por vídeo que eu vou fazer, mas eu não vou deixar isso passar barato aqui em Rio das Ostras. Por causa dos psicólogos, a minha vida ela foi se voltando cada vez mais para a saúde mental e de uma tal maneira que não sou psicólogo, e hoje eu coordeno o programa de saúde mental de Rio das Ostras. Mas, assim, por uma paixão que eu tenho nisso, eu fui me enfiando de cabeça de uma tal maneira que esse lugar apareceu para mim e eu digo para vocês que é lógico, que eu não sei de tudo, né? E conto com a parceria, com uma gestão muito compartilhada com os colegas que trabalham conosco aqui. Mas graças aos psicólogos, a gente vem se empoderando desse lugar, se sentindo seguro nesse lugar. Me tornei psicanalista por conta dos psicólogos, do encantamento pelo trabalho dos psicólogos, desse cuidado com o outro, de um olhar no todo, né? O psicólogo ele olha para o ser humano e ele olha para o ser humano como um todo, tudo fala, o gesto fala, as feições falam, né? O chorar fala, isso é encantador demais. Então, quero deixar assim, a responsabilidade de vocês é grande pra caramba, se vocês me permitem usar essa expressão, porque toca, sabe? Toca os usuários, toca quem está ao redor de vocês também, toca os administrativos, toca os colegas uns aos outros. Então, é um trabalho de muita responsabilidade, o trabalho que os psicólogos desempenham, sobretudo no SUS, que é matando um leão por dia, não é? E eu só tenho a agradecer muito da minha vida até o dia de hoje, pelos profissionais de psicologia que passaram por mim, que convivem comigo até o dia de hoje, e que eu tenho certeza que a gente vai estabelecer muitas parcerias por muito e muito tempo. Mas dizer assim, a responsabilidade de vocês é grande, viu? Porque vocês transpassam pela vida de muita gente. Acho que não dá para passar sem transformar. E o psicólogo tem essa capacidade de transformação da vida do outro. Parabéns. Parabéns a todos vocês que fazem do mundo um lugar mais centrado para a gente viver. Obrigado. Obrigada, Alessandro, pelas palavras. Fiquei até emocionada aqui, mesmo não estando atendendo hoje em dia na assistência, fiquei aqui toda emocionada. E realmente é um trabalho de muita responsabilidade, né? Hoje também foi uma roda mais intimista, fraterna. E antes de passar a palavra para o Pedro, que agora já são 6h30, a gente costuma encerrar, quer dizer, 6h32, a gente costuma encerrar às 6h30. Agradeço muito a presença de todos e todas vocês. E, mais uma vez, parabéns aí aos profissionais da psicologia. Eu acho que foi uma homenagem muito bonita, né, aos psicólogos e psicólogas que trabalham na nossa rede. Eu acho que foi uma roda de conversa muito
Foi intimista mesmo, foi muito agradável, foi muito, não? Circulou muito afeto, muito carinho, como costuma acontecer mesmo nos ambientes da atenção psicossocial, né? Então, eu acho que foi muito legal, gostei muito de participar. Eu também não sou psicólogo, mas há muito tempo que eu venho dizendo que o psicólogo é o profissional decisivo, assim, estratégico para a manutenção da atenção psicossocial, porque ele está presente em todos os serviços, ele tem uma disponibilidade e uma formação técnica muito potente para poder enfrentar o desafio da atenção psicossocial. E nós não teríamos um modelo comunitário de saúde mental sem esse profissional. Especialmente aqui no Brasil, porque aqui no Brasil foi muito importante a presença dos psicólogos quando os serviços de saúde mental de base territorial começaram a ser implantados, né? Além deles serem também os profissionais da psicologia militantes, não é isso, da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, e são militantes decisivos também, né? Com as suas entidades, como está aqui o Rodrigo representando o CRP, que são entidades muito ativas, né, e muito participativas. Foi muito legal. Nós estamos completando 20 rodas de conversa. A primeira, eu estava olhando aqui na minha agenda, aqui, a primeira foi no dia 14 de abril. Posso estar errado também, mas eu conferi aqui, 14 de abril. Quer dizer, desde o mês de abril que essa pandemia está aí e a gente vem fazendo toda semana, né? E vamos continuar fazendo, porque eu acho que é o momento também de acolhimento, de receber os trabalhadores do serviço, de poder dialogar em torno de desafios que são desafios de todos os dias da nossa prática, né? Então, também agradecer a presença de todos. Vou voltar a palavra para a Priscila encerrar também, é dizer que a Priscila é psicóloga, mas o Leandro também é, né? Mas que a Priscila está fazendo sua estreia aqui como âncora da nossa roda de conversa e teve um desempenho maravilhoso, né? Parabéns, Priscila. E parabéns a todos aí. Volto para você, Priscila. Obrigada, Pedro. Eu fico até aliviada de ter cumprido bem aí essa substituição. Tivemos alguns comentários aqui no chat também. Jaqueline da Silva, minha admiração a todas, psicólogos, psicólogas, vocês fazem a diferença. O Abimael também comentou, parabenizo todas as psicólogas e psicólogos pelo cuidado no cuidar, beijo para todos. A Juliana, né, que está como espaço terapêutico, bela homenagem hoje, estou emocionada, parabéns aos meus colegas, parabéns à Frente Estamira. Adriane, que linda homenagem, fico muito feliz, é uma honra aprender nessa caminhada. E ela também quer... Aí a Adriana Santos quer deixar registrada homenagem aos psicólogos, grandes companheiros da atenção psicossocial, enfim. Célia Regina também, boa noite e gratidão, parabéns. E o Rodrigo indicou aqui uma leitura do Cadernos e Pub número 3 por uma assistência psiquiátrica em transformação, um clássico. Então fica aí uma dica também de leitura do parceiro Rodrigo do CRP. Pessoal, então mais uma vez, obrigada pela participação e nos vemos na próxima terça, no nosso ponto de encontro. Boa noite. Boa noite, parabéns a todos. Boa noite, parabéns a todo mundo.